Pai, é chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Vamos dar seguimento à nossa leitura hoje com Mateus capítulo 14. Creio que você foi muito abençoado ao ler esse capítulo. Nesse capítulo tem dois pontos que eu achei muito importante destacar com você, que é a primeira multiplicação dos pães e também aquele momento em que Jesus anda sobre as águas. Eu quero conversar contigo inicialmente falando sobre essa grande e milagrosa multiplicação. Tem algumas pessoas que acham que essa multiplicação não foi bem milagrosa, que essa multiplicação, na verdade, foi por conta da atitude de Jesus e dos discípulos de dividir o que eles tinham. Os outros resolveram também colocar a mão nas suas sacolas e compartilhar também. Eu, pessoalmente, não creio nisso. Eu creio que realmente foi uma grande multiplicação milagrosa, sem sombra de dúvida. Foi o poder de Jesus, foi o poder de Deus expresso naquele momento. E Jesus queria nos ensinar algumas coisas e é isso que eu quero compartilhar com você agora. Primeiro, os discípulos olham para Jesus e dizem para ele: olha, tem uma grande multidão aqui, eles são muitos, já está ficando tarde e é melhor nós dispersarmos esse pessoal para que eles possam ir para as cidades e possam nas cidades comer alguma coisa. É evidente que não tinha nada de errado nisso, não teria nada de errado nisso, né? De Jesus dispersar as multidões, como ele inclusive fez em vários momentos, né? Dispersou as multidões, ele se retirou das multidões, não tem nada de errado nisso, mas Jesus naquele momento queria demonstrar algo especial. E naquele momento ele olhou para os seus discípulos e disse: alimentem vocês a eles, o que vocês têm? E os discípulos disseram: olha, aqui nós só temos 5 pães e 2 peixes. São 5.000 homens. Quando eles dizem 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a gente pode estimar aí, né, por baixo, né, uma família onde tem um homem, uma mulher e uma criança só, nós já teríamos 15.000 pessoas. Né? Então, entre 5.000 homens e 15.000 pessoas no total. Era muita gente realmente para 5 pães e 2 peixes. Né? Então, nesse momento, Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graças, né? E manda que distribuam, manda que os seus discípulos distribuam aqueles pães e peixes. E sabe o que foi interessante? Todos comeram até ficar satisfeitos. A palavra diz bem claro que eles ficaram satisfeitos. Não foi um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe para cada um, não. Eles comeram e ficaram satisfeitos. E sabe o que é mais interessante ainda do que isso? Do que alimentar com 5 pães e 2 peixes 5.000 homens, fora mulheres e crianças? É que depois de toda a distribuição ainda sobraram 12 cestos cheios com o que restou. Então eu não consigo imaginar, querido, uma outra forma, senão um grande milagre, senão um grande sobrenatural de Deus naquele momento. Mas o interessante disso tudo é que Jesus poderia ter feito isso sem aqueles 2 pães, sem aqueles 5 pães, sem aqueles 2 peixes, ele poderia ter feito. Mas ele disse aos discípulos: olha, o que é que vocês têm? Então, queridos, eu creio que Deus está nos ensinando com isso acerca de milagres, né? Ele pode, se ele quiser, ele pode fazer milagres sem a nossa participação. Deus é o Criador dos céus e da terra, ele criou tudo a partir da sua palavra. Ele não precisa de nós para fazer isso, mas ele deseja a nossa participação. Ele deseja a nossa parceria, ele deseja ter um relacionamento conosco, ele deseja agir nesse mundo através dos nossos corpos, através de nós. Então, Jesus fala isso aos seus discípulos e ele está falando, na verdade, para cada um de nós. O que nós temos? Às vezes nós olhamos para o que nós temos ou para o que nós somos e achamos muito pouco. É tão pouco que eu não posso compartilhar isso com ninguém. Sabe, queridos, quando eu fui iniciar esses vídeos, eu pensei dessa mesma forma. Poxa, eu sei tão pouco, eu tenho tão pouca experiência, eu ainda sou tão
neófito, né, em tantos aspectos, mas eu creio, querido, que Deus está operando muitos milagres a partir dessa atitude. Né? Realmente a atitude de nós termos esses vídeos, de iniciarmos essa leitura da palavra de Deus, é muito pouco. Mas eu creio, queridos, que nesse muito pouco, Deus operará milagres. Vidas serão transformadas. Eu tenho certeza que o teu coração será tocado pela palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que uma semente será lançada no teu coração. E essa semente, por mais que possa ser do tamanho de um grão de mostarda, ele crescerá e pássaros farão ninhos nessa grande árvore que será a palavra de Deus plantada na sua vida. Amém? Então não olhe para você achando que você é pequeno, não olhe para você achando que você é pouco, que você tem pouco a oferecer. Nós podemos, através da pobreza de espírito, reconhecer que somos pequenos, que somos pouco, mas nós temos um Deus grande que habita dentro de nós e Ele pode fazer através de nós, Ele quer fazer através de nós. Amém? Entenda isso, Ele deseja fazer através do pouco que você tem a oferecer. Por isso, simplesmente ofereça a Ele. Simplesmente entregue a Ele, reconhecendo que é pouco, mas sabendo que no pouco que nós temos a oferecer, Ele pode fazer grandes coisas. Amém? E finalmente, quero falar com você sobre o momento em que Jesus anda sobre o mar. Depois de ter tido todo esse momento com aquela multidão, ele dispersa os seus discípulos e diz: olha, subam aí no mar, sigam em frente, que eu vou tirar um tempo a sós com Deus aqui. E é isso que ele faz, né? Ele fica só naquele local e os discípulos entram no barco e começam a se dirigir ao outro lado da margem. Mas eles se assustam quando em determinado momento o mar já estava bem agitado e eles percebem um vulto chegando próximo deles e eles se assustam e dizem: meu Deus, é um fantasma. Mas não era um fantasma, né? Era Jesus que estava naquele momento surgindo, era Jesus que estava naquele momento andando sobre as águas, mais uma vez demonstrando o seu grande poder aos seus discípulos. Primeiro ele fez um milagre diante das multidões, agora ele faz um milagre diante dos discípulos. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que agora um discípulo resolveu participar desse grande milagre, Pedro, né, o ousado. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, também quero andar sobre as águas. Jesus olha para Pedro e diz: pois vem cá. Pedro fita os olhos de Jesus, né? Olha para Jesus e pisa na água e a água sustenta Pedro. Pedro fica em pé nas águas. Olha que interessante. Mas depois ele começa a olhar para os lados, ele começa a perceber o vento, ele começa a perceber o mar e ele vai afundando. Naquele momento Jesus, claro, o ajuda e se dirige aos seus discípulos, falando a eles acerca da fé. Né? E é sobre fé que eu quero conversar com você hoje. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Se você abrir sua Bíblia em Romanos 10, 17, você vai ler: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe, queridos, a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. O que é que nós estamos fazendo finalmente durante todo esse ano, se não buscar ouvir a palavra de Cristo? Não é mesmo? Nós estamos buscando realmente fé, nós estamos alimentando o nosso espírito com fé, nós estamos fortalecendo o nosso espírito com fé, e essa fé tem crescido, e essa fé é alimentada pela palavra de Deus que nós estamos ouvindo e lendo. Então pode ter certeza, no final desse ano, você será um novo homem, será uma nova mulher, com certeza. Mais forte, mais vigoroso, capaz de fazer grandes coisas para a honra e glória do Senhor, porque você terá aprendido a ouvir a voz dele. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós lemos: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Então, olha só para Jesus, não olha para as circunstâncias, não olha para as dificuldades, não olha para a tua pequenez,
Não olha para o pouco que você tem a oferecer. Olhe para Jesus, Ele é capaz de multiplicar o pouco que você tem. Olhe para Jesus, Ele é capaz de te sustentar no meio das tempestades. Amém? Deus te abençoe, te vejo amanhã para a honra e glória do Senhor. Amém?